você, né, que está aqui na Bereana, você já é um crente consciente em relação a essas questões, então que você venha e convide outras pessoas para poder fundamentar e estruturar a sua caminhada em relação ao entendimento dessa missão tão nobre que Jesus nos deu e que a gente tem a oportunidade de desenvolver isso com afinco através da palavra de Deus. Então não falte aí, você já pode adquirir a revista está sendo vendida já aqui na porta da igreja. Se você tiver a oportunidade, já compra e já vai fazendo a leitura, já vai acompanhando para poder se familiarizar com a temática, né? O professor Alex sempre fala isso aqui, o estudo de quem ama a palavra de Deus, essas revistas, ela começa antes do trimestre, durante o trimestre a gente ainda guarda a revista para poder consultar depois. Então, uma grande oportunidade para poder a gente se aprofundar. Hoje a gente tem, né, aqui a honra de ter um professor convidado, antes de até deixar ele se apresentar aqui. A Escola Bereana tem sido, ao longo dos anos, uma espécie de celeiro para também apresentar novos professores para o nosso campo. Essa semana mesmo que passou, o pastor Ronaldo até brincou um pouco com essa questão das pessoas que querem trabalhar com a gente aqui na EBD. E alguns anos atrás, eu era uma dessas pessoas que estava querendo, né, ou na verdade sendo direcionado por Deus para poder participar desse cenário do ensino na igreja, de aprender a palavra e, quiçá, poder ensinar, né, poder ajudar outras pessoas. Então tem sido um marco aqui da Bereana não só ter os professores já conhecidos dos irmãos que ao longo dos anos têm ministrado aqui, mas também termos pessoas aparecendo no cenário e pessoas tão capacitadas quanto aqueles que vocês já estão acostumados. Esse é um privilégio, eu posso dizer isso de maneira categórica, um privilégio da nossa igreja. Nós sabemos que outras igrejas também que têm esse viés do ensino, também tem professores de excelência, mas eu certamente, sem erro aqui de falar, nós somos privilegiados pela quantidade de pessoas que temos no nosso campo, que às vezes os irmãos nem conhecem, mas que desenvolvem um trabalho magnífico nessa área, tanto estudando, produzindo, escrevendo, dando aula, e a gente tem essa oportunidade. Então, na noite de hoje, eu vou convidar aqui para poder ministrar essa lição de número 10, o professor Fernando Gomes, que é da filial Soldado Paiva, que vocês recebam ele com carinho e aplausos. Vou chamar o pastor Evanildo para poder vir aqui à frente e fazer uma oração para que o Fernando seja usado por Deus e direcionado pelo Espírito Santo para conduzir essa aula. Paz, queridos, oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te apresentamos agora o professor Fernando. Conduza teu filho. Pai querido, direciona ele a transmitir o conteúdo desta lição e que nós venhamos aplicar nas nossas vidas de maneira edificante, que teu nome venha a ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor. Amém. A breve apresentação foi feita, né? Os irmãos estão me ouvindo? Está um pouquinho baixo. Eu estou ouvindo um pouco. Vou beber um pouquinho d'água. Eu falo e vou bebendo água, tá bom? Por conta da calmaria, a garganta vai secando. Calmaria até de ironia, porque tem pessoas que é fácil falar, né, irmão? Tem pessoas que é fácil dar aula, tem pessoas que é fácil pregar, mas para mim eu sou uma pessoa que não é fácil não, irmão. É bastante difícil, muito. A gente tem até uma facilidade de estudar hoje, né? A gente pega livros, vai na internet, vem até assiste os vídeos da Bereana e temos essa facilidade. Mas para a gente passar o conhecimento, creio eu que tem que ser muito Deus. Independente de uma pregação, independente de uma aula. Tem que ser totalmente pleno voltado para Deus. Eu quero já agradecer a oportunidade, tanto do nosso irmão diácono Edivanei, também ao pastor Ronaldo, e quero também parabenizá-los porque investir em ensino
Nós sabemos e vivemos em um país que o ensino é totalmente defasado e principalmente nós que estamos dentro da área religiosa e eclesiástica, nós precisamos estar de pé, firmes no ensino doutrinário, genuíno e verdadeiro, porque nós sabemos que tem e vem inovações que, infelizmente, minam primeiro a fé das pessoas. E minando a fé vai minar também a igreja, não é isso? Eu agradeço e parabenizo, conforme ele falou, sou da Advec Soldado Paiva, eu sou membro lá, eu cheguei como presbítero em novembro do ano passado, mas como na Advec não tem presbítero, ou seja, eu sou um ex-presbítero, membro, servo, fiel e adorador, amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex, lá que é o pastor da filial, louvo a Deus mesmo porque é um canal de bênção na minha vida. Conheço ele há pouco tempo, mas já fez por mim muito mais do que eu imaginava. E que Deus abençoe a vida dele. Até mandar um abraço para ele, com certeza está vendo, ele está de quarentena. A esposa está com Covid e abraço e melhoras. Irmãos, está aqui, eu sou escritor. Como é a primeira vez que eu venho aqui, eu vou demorar um pouquinho na apresentação, tá bom? Porque eu tenho que falar, não adianta, os irmãos têm que me conhecer. É uma aula, porque uma aula não é um monótono. Eu sei que vocês estão aqui, as pessoas estão de casa, mas cada um de nós vamos participar um pouquinho. Porque creio eu que você não veio aqui só ouvir. Não é isso? Amém? Amém. O povo ficou calado, rapaz. Amém? A minha esposa está ali atrás, juntamente com a minha filha. Louvo a Deus, Ana Carla Emanuele. Eu sou escritor. Eu estou aqui com o terceiro livro. O meu primeiro livro foi 5 Mulheres e uma Herança, baseado em Números capítulo 27, falando das 5 filhas de Zelofeade. Quem já ouviu falar dessas 5 mulheres? Eu louvo a Deus quando tem esse silêncio e poucas pessoas levantam a mão. Por quê? Porque aguça a sua curiosidade. Você pode estar comprando meu livro também, sendo que hoje eu não tenho. Aconteceu por coincidência, força de ensino, ou seja, Deus, esse livro aqui que eu estou em mãos, chegar hoje, pela manhã, a transportadora me ligou e falou, Fernando, você pode vir aqui pegar? Eu falei, com certeza. E prove a Deus. Eu estou aqui, eu liguei para o meu pastor, falei, pastor, por favor, faça essa oração, porque eu não apresento o livro da igreja antes do meu pastor consagrar. E eu liguei para ele, ele orou, apresentamos a Deus e está aqui mais um tema, desvendando as manifestações futuras. Esse tema aqui foi um desafio. Entramos na quarentena, pandemia, aí praga, pestes perniciosas, o que vai acontecer, não vai acontecer, Jesus está vindo, Jesus não está vindo, vamos lá. Aí eu falei, parei, pensei, durante a pandemia, o meu trabalho ele me produziu muito tempo, eu fiquei trabalhando de casa, e nessa da gente trabalhar de casa, a gente controla mais um tempo, eu falei, vou pesquisar sobre um tema de mais um livro. O meu segundo, falei, o primeiro é As 5 Mulheres e uma Herança, o segundo é Cruz, Vitória, Morde, Cruz, Maldição, aonde eu apresento a vitória da igreja representada por Jesus Cristo, saindo de uma cruz. Por que esse tema? Porque aonde que eu era, da onde que eu vim, tinha um debate bastante grande. A cruz é a maldição ou a cruz é a vitória? A cruz, ela simboliza a nossa vitória. Por quê? Jesus está lá na cruz? Não. Ela simboliza porque ele desceu, abandonou a cruz. E a cruz simboliza a nossa vitória. Tanto é, vocês sabiam que por que aquele homem, lá no período de Esté, ele preparou justamente uma forca para Mardoqueu? Porque o judeu, se ele morresse pendurado em um simples galho de madeira, ele era considerado que maldito, porque Deus permitiu que ele chegasse até aquele período, até aquele momento, e o abandonou, tanto na cruz, tanto na forca, independente. Sendo madeiro, ele era considerado maldito. E a maldição é pelo madeiro, não pela cruz. Amém? Porque ele era considerado maldito, porque ele estava ali. Deus permitiu que ele estivesse ali e Deus o abandonou naquela situação. E esse tema aqui foi conforme eu falei, eu parei e vou pesquisar sobre um tema bastante atual.
Aí eu vi que muitas pessoas vieram me fazer perguntas. Fernando, o que vai acontecer quando Jesus voltar? O que vai acontecer quando isso, quando aquilo? E aqui eu venho desvendando as manifestações futuras. Eu falo do arrebatamento, da grande tribulação, do megido, do milênio. E aqui eu venho destrinchando passo a passo, coisa por coisa, cerca por cerca. E também tem a parte das curiosidades. As curiosidades aqui eu falo também sobre as 70 semanas de Daniel. Não é porque foi eu que escrevi, irmãos, mas está muito bom. Sabe o xodó? Eu trabalhei com uma pessoa e eu passei para essa pessoa esse tema, passei as páginas e ele falou assim, não vai vender nada. Não vai vender nada. Esse tema aí, o livro de 200 páginas, as pessoas não querem comprar. E ele falou assim, eu não vou produzir. Falei, amém. Não produza. Peguei, mandei o material para outra editora. A outra editora falou, o tema é bom. Falou, tudo aos avessos. O tema é bom, o conteúdo está excelente, então vamos produzir. Eu louvo a Deus porque foi Deus que abriu mais uma porta. Enquanto o homem tenta atravancar e parar os seus sonhos, Deus, ele lá de cima, ele se levanta até do trono para dar prosseguimento àquilo que ele colocou no seu coração. Amém? Desvendando as manifestações futuras, está ali, eu trouxe 10. Amém? Eu tive muita fé ou pouca fé? Trazendo 10. Aí eu deixo para os irmãos essa resposta, não é isso? Está ali atrás, o valor está R$30. Irmãos, a minha esposa, ela senta e me instrui, ó. Porque quando você for apresentar, você fala isso, isso e isso. Porque eu sou muito ruim apresentando as coisas. Aí ela falou, aceita cartão, PicPay, Pix, entendeu? Cheque predatado, não sei nem, aceita? Aí ela me... Sabe nem como é que funciona o método de pagamento, o importante é ter Entendeu? Ela me instruiu mais, aí saiu aqui, tá bom, irmãos? Eu acho que fui bem, não fui? Amém? Então, Fernando, você parte da premissa que você veio com fé. Os irmãos testificam a sua fé ou não no final. Estamos torcendo para ser testificado. Amém? Olha, a responsabilidade saiu de mim e passou para vocês, hein? Amém, irmãos? Agora vai ser mediante a fé. Agora eu quero ver se foi. A minha vai ser benção, hein? Agora com os irmãos. Perdas inaceitáveis. Lição número 10. Quantos aqui de nós já sofremos perdas? Todos, não é isso? Vou passar. Texto bíblico básico, está lá em Lucas capítulo 15. O texto áureo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu não posso me conformar com este mundo? Porque esse mundo já está corrompido. O sistema já está corrompido, por isso que eu não posso me conformar. Não é isso? Por isso que Paulo falou, olha só, olha quanto tempo que Paulo escreveu para a igreja de Roma e serve para nós no dia de hoje. Se eu me conformar com este mundo, eu vou sofrer perdas ou vou receber bênçãos? Não é isso? Por quê? Mais tem Deus para me dar do que o diabo. Não é isso? Quem tem mais? Deus ou o diabo? Deus tem coisas boas. E o diabo? Coisas ruins. Então, se eu não me conformar com este mundo, eu sofrerei, ganharei bênçãos e fugirei das maldições. Vamos lá, caminhando. Eu aproveito, isso aqui é a minha colinha, eu pego lá na fábrica, eu aproveito isso aqui sempre, todas as vezes que eu vou ministrar a aula, porque isso daqui nos ajuda a desenvolver a lição. Entender que a vida é feita também de perdas, algumas inevitáveis, mas necessárias, outras acidentais ou circunstanciais e outras ainda inaceitáveis. Refletir, olha só, a nossa reflexão a partir da lição. A partir da parábola da dracma perdida sobre as seguintes questões. Quais são os seus maiores tesouros? O que de fato tem valor na vida? O que devemos fazer quando perdemos um bem imaterial de grande valor? E a compreensão é quais perdas na vida precisam ser encaradas como inaceitáveis.
Vamos lá, eu posso ir até que hora? Até as 9? Amém. Creio que eu vou encurtar um pouquinho. Vai chegar um ponto que é onde que nós vamos parar. Perdas nos machucam e nos marcam. Não é isso? Perdas nos machucam e nos marcam. Mas elas não podem nos matar. Vocês sabiam disso? Todos nós sofremos uma perda. Jó, ele fala o seguinte, de uma árvore que ela perdeu o quê? Galho, perdeu árvore, perdeu fruto, não é isso? Mas ela não perdeu as suas. Ou seja, existem perdas na nossa vida que são perdas inevitáveis. Mas cabe a nós decidirmos se paramos com as perdas ou se prosseguiremos para reconquistá-las. Existem perdas nas nossas vidas que ela vai nos fazer refletir, que ela vai nos trazer a compreensão de quem nós somos realmente, de como nós devemos agir mediante as circunstâncias e situações. Por quê? Olha só, algumas perdas nos ensinam mais do que as nossas vitórias. Não é isso? Já parou para pensar? No período seu lá atrás, 10, 15, 20 anos, uma reflexão, aonde você olha para uma ferida em seu corpo e você fala assim, nesse dia eu quase perdi a vida. Nesse dia eu perdi um celular. Nesse dia eu perdi isso. Mas esse dia eu ganhei isso. Nesse dia teve um grande livramento. Nesse dia Deus ele me ensinou algumas coisas. O que é que eu vejo com isso? Nas perdas eu também aprendo. Na vitória eu compreendo. Mas nas perdas eu entendo. O que é Deus na minha vida? O que é Deus agindo na minha história? E o que é Deus no caminho e na trajetória daquele em qual eu sirvo? Vamos lá? Algumas perdas nos ensinam mais que nossas vitórias. Isso daqui eu posso achar na Bíblia? Posso. Não posso? Está aqui, ó. Na morte de Lázaro, João capítulo 11. Nós temos uma lição muito grande através da morte de Lázaro. Jesus ele volta porque um amigo estava morto. O amigo acabou. Vamos dizer assim, poxa, Lázaro, tanto participei naquela casa, comi naquela casa, bebi naquela casa, ri, sorrimos, brincamos, compartilhamos. Aí ele recebe uma notícia que estava doente. Lázaro estava doente. Aí o que aconteceu? Ele demorou um pouquinho a chegar. E dentro dessa demora, Jesus, ele ensina lições para aquelas pessoas que ali estavam. E depois João, ele vem relatando que também nos ensinam. Por quê? Nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. E tem lições dentro disso aqui porque, olha só, elas mandaram avisar da morte, mas elas não mandaram avisar que ele tinha morrido. Por quê? Elas ainda não tinham esperança dele chegar. Elas ainda não tinham esperança dele participar do enterro. Por quê? Por exemplo, você chega lá na minha casa, lá no meu portão, você bate. Olha só, Fernando, vai fazer uma oração lá, por gentileza, porque fulano está doente. Eu chego lá, demoro um pouquinho. Eu demoro, não vou. Demoro. O que você vai fazer? Fernando, não precisa mais não. Por quê? Já foi. Você vai avisar novamente. Com elas foi diferente. Elas não avisaram. E quando Jesus chegou, aí vem o ensinamento. Ali Lázaro era uma perda que poderia ser evitada. Poderia ou não poderia? Sim. Se Jesus chegasse antes, era uma perda que poderia ser evitada. Mas ali, o que aconteceu? Jesus pegou essa perda para ensinar alguma coisa. Jesus pegou essa perda para ensinar que quem tem o controle de tudo é Ele. Quem criou a vida é Ele. E a vida está nas mãos dele. Ele ensinou aquelas mulheres e também para nós que tudo que temos dependemos dele, inclusive a nossa vida. Uma perda inevitável que nós temos e nós vemos, nós estamos vivendo um sistema onde que, infelizmente, pessoas estão querendo respirar
e não está conseguindo. Está perdendo o quê? Fôlego. Não é isso? Mas o que aconteceu? O médico o que fez? A medicina o que criou? Uma bomba. Não é isso? De ar. Para quê? Para trazer o ar para aquelas pessoas. Porque hoje, quando a doença atinge, é uma perda inevitável de quê? De fôlego. E a pessoa precisa respirar. A vida veio através de um sopro. E as pessoas precisando respirar, ou seja, Lázaro precisava respirar. Lázaro precisava voltar à vida. E Jesus ensinou aquelas mulheres e também a nós, muito bem, que tudo, essa perda, ela poderia ser evitável. Mas Jesus ensinou, através dessa perda, um saldo, uma coisa muito positiva. Através do milagre, através da vida de Lázaro, muitas pessoas puderam ver, olhar aquela situação. Antes julgavam e depois aqueles que julgavam viram Lázaro ressuscitado novamente. E muitos ali que estavam se arrependeram do que fizeram com Jesus anteriormente. E Eliseu e o Machado também nos ensina. Eliseu, profeta, meu Senhor, perdemos o quê? O machado, não é isso? O machado foi uma perda que ajudou e ensinou aqueles homens que ali estavam. Por quê? Foi uma perda em qual eles puderam ver, após a perda, a consequência do que é uma servidão íntegra a Deus. Eles puderam ver o quê? Através daquele machado, eles puderam ver o poder de Deus. Tem perdas que elas nos ensinam também para nós vermos o quê? O poder de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos lá. O ser humano foi feito para perder? Não. O ser humano não foi feito para perder. Exemplo disso. Quando uma pessoa morre, como é que a gente fica? Fica triste? Não fica chateado? Por quê? Perdemos. Parece que são uma parte de nós. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Parece que a gente vai se conformando com a perda. Passei demais. Com a perda. O exemplo da Bíblia, que o ser humano não foi feito para perder, o maior exemplo disso é Abraão. Olha só, Gênesis 13, 14 diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua descendência para sempre. Olha só, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Foi necessário Abraão perder o seu sobrinho Ló para que a promessa viesse. Tem promessas, que coisas de Deus que só chega na nossa vida quando algo ou alguma pessoa nós nos apartamos dela. Ou seja, uma perda acontece na nossa vida, parece que vem logo em seguida uma bênção, uma promessa. Foi necessário Ló se apartar de Abraão para que o quê? Deus ele viesse, prometesse mais uma vez a Abraão o que ele deveria fazer. Mas olha só, olha o que aconteceu. Ló, para Abraão, era uma perda muito importante, inaceitável. Tanto que ele foi atrás de seu sobrinho. Aqui, ó, Gênesis 14. Ouvindo Abraão que a Bíblia aqui, até a minha tradução diz irmão, estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan. Ou seja, se a perda de Ló fosse algo comum, Abraão ia atrás? Não. Ou seja, para Abraão, Ló, ele tinha uma certa importância. Lógico, é minha família. Lógico, é meu sobrinho. Lógico, é meu sangue. Ou seja, é uma perda que eu não posso aceitar. Por isso que ele foi atrás. Aí nós vemos, olha só, a Bíblia é muito linda e muito clara. Ele foi atrás, venceu, ganhou uma guerra, irmãos, totalmente pelo poder de Deus.
Foi o que eu falo, existem perdas nas nossas vidas que ela nos faz demonstrar qual grande é o poder do nosso Deus e também nos faz demonstrar quão grande é a nossa força, a nossa coragem e a nossa também confiança, perseverança e confiança em Deus. Olha só, aqui, Abraão, irmãos, ele pegou aqui, ó, seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens, e os perseguiu. Foram soldados? Foram guerreiros? Foram valentes? Foram valentes. Mas eram homens criados, ou seja, servos, sem experiência nenhuma. E foi atrás de uma perda. Como é que nós iremos nos comportar diante de uma perda? Como é que nós iremos nos comportar diante de uma situação adversa? É isso daqui, creio eu, que a lição está tentando passar para nós. Lógico que está dentro do ambiente familiar, daqui a pouco nós entraremos no ambiente familiar, porque a lição ela vem tratando sobre família. Mas primeiro eu quero que, diante do que Deus ele me instruiu, passar para os irmãos. A perda, ela não serve para nós pararmos, muito ao contrário. A perda serve para nós prosseguirmos e continuar caminhando, avante, 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 avante. Por quê? Deus, ele está conosco. Mesmo em meio às perdas, Fernando? Mesmo em meio às perdas. Por quê? Através das perdas, ele quer ensinar a mim e a você o que ele tem para nós. Aí Abraão ganhou a guerra. Beleza. Aí no finalzinho do 14, ele pega, dizima ao sacerdote, Melquisedeque, e chega no 15, olha só. 15:1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Irmãos, eu acabei de vencer uma guerra. Eu acabei de oferecer o dízimo. Deus, ele desce e fala para eu não temer. Por quê? Alguma coisa eu estava esperando. Alguma coisa eu estava preocupado. Sabe por que Abraão estava preocupado? Com a retaliação. Porque se você venceu a guerra, você vai ficar com as antenas ligadas. Porque você pode receber um ataque, um contra-ataque ou uma retaliação, não é isso? Por que você está falando isso? Simples, olha aqui. Eu sou o teu escudo. O escudo serve para o ataque? A ferramenta do escudo qual é? Defender, não é isso? Ou seja, Abraão, fica despreocupado, meu filho. Quem te deu a vitória foi eu. Quem permitiu a perda foi eu. Quem permitiu você reconquistar foi eu. Quem permitiu você vencer foi eu. Então fica despreocupado. Se eu te dei a vitória, o teu escudo também sou eu. Ou seja, o seu guarda também sou eu. O seu guia sou eu. Quem faz a sua proteção sou eu. Você está entendendo qual é a grandiosidade do Deus que você serve? Você está entendendo qual é a grandiosidade do Deus que nós servimos? Você está entendendo qual é a grandiosidade do Deus que está aqui nessa noite? O Deus que age, trabalha por você durante todos os dias? Deus é o teu guarda, é o nosso guarda. Mas, Fernando, eu perdi. Tudo bem, você perdeu, mas Ele está te dando fôlego de vida, está te dando força, está te dando vigor para você não parar na sua caminhada e correr atrás, porque o que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. E Abraão achou que não iria cumprir. Como? Olha só, falou em Gênesis 15:1. Deus ele falou que era o grandíssimo galardão. Irmão, se Deus chega para você, seja sincero. Assim, ó, Deus, ó, qual o nome do senhor? Senhor Alexandre, eu sou o teu grandíssimo galardão. Tu vai pedir mais alguma coisa? E aí? Tu vai pedir mais alguma coisa? Abraão foi ousado. Foi muito. Olha só. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo. Olha só o que ele falou. O Senhor não concedeu ainda o que eu pedi, o que o Senhor me prometeu. O Senhor não tem. Tudo bem que o Senhor é meu galardão, mas eu quero ver a promessa, eu quero ter. O servo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E tudo que eu tenho vai para quem? Vai para ele, não é isso? Mas Deus ele falou que era o grandioso galardão, mas para Abraão ainda faltava uma coisa. Abraão o que dizendo para Deus, olha só, eu estou com saudade do que eu ainda não vivi. Não é isso? Eu quero receber aquilo que o Senhor me prometeu.
Porque o não cumprimento da promessa na vida de Abraão traria para ele perdas inaceitáveis. Sabiam disso? O não cumprimento da promessa na sua vida pode trazer para você perdas inaceitáveis. Que isso, Fernando? Porque para Abraão chegar e falar, olha só, o Damasceno da minha casa, o servo da minha casa é o Damasceno Eliezer, e eu tomei ele, adotei-o, e a partir da minha partida, os meus bens vai para ele? Ou seja, eu vou perder meus bens? Eu vou perder aquele trato porque pegava-se um servo, colocava como herdeiro, principalmente no trato, na velhice. Ou seja, quando eu ficar velho, eu vou ter que estar na mão dele. O não cumprimento da promessa do Senhor, sua, na minha vida, pode me trazer perdas inaceitáveis. Ou seja, pode me trazer danos. Então, por gentileza, cumpra-se a promessa. Olha só o que Deus fala. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que eu der de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Tudo bem, Deus deu. Mas em Gênesis 22 diz o quê? O que Deus falou para Abraão em Gênesis 22? Vai e toma o seu filho, Isaac. Isaac nem tinha nascido ainda, mas para Abraão já seria uma perda inaceitável. Imagina nascendo. E Deus, ele pede. E aí? Sabe o que Deus queria falar para Abraão? A mostrar para Abraão? Olha só, Gênesis 22, 2. Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Gênesis 22, 2. Qual o significado de Moriá? Deus proverá. Deus proveu? Sim. Mas olha só, nasceu Isaac, e agora Deus queria ver o que seria inaceitável para Abraão. Deus mostrou para Abraão que o provedor é ele, e tudo está na palma das suas mãos. O inaceitável do passado pode ser o pedido de Deus do seu futuro. Por quê? Deus, ele quer saber se nós, o que almejávamos lá atrás, ele nos concedeu. Ele quer saber se essa consequência daquilo que ele nos deu, ele ainda é o primeiro lugar do nosso coração, ele ainda é o primeiro lugar da nossa vida, ele quer saber se ele ainda é o primeiro lugar de nossas intenções, ele ainda quer saber se ele é o primeiro lugar em todas as coisas da nossa vida. Amém, irmão? Amém. Estou conseguindo produzir bem? Um negócio interessante é que essa ótica de ganhar ou perder, ela tem muito a ver com a nossa proximidade ou não em relação ao entendimento do que Deus quer para nossas vidas. Se a gente pensar que o homem, quando criado, ele desfrutava da plenitude daquilo que Deus colocou propriamente para o homem administrar, em regra, a sensação de perda ali, ela é zero, porque é uma plenitude de comunhão, uma plenitude de desfrute daquilo que Deus criou. A partir do momento que o homem peca, ele começa a ter uma desvinculação dessa comunhão com Deus por conta da desobediência. Então, tudo que o Fernando está falando aqui e dando os exemplos muito pertinentes e bíblicos, a gente consegue compreender isso. Toda vez que há uma fala desses personagens, um contato desses personagens com a vontade de Deus, é como se encaixasse aquele fato que ainda que ele possa ser considerado uma perda, de alguma forma essa aceitação, né? A revista fala perdas inaceitáveis. Se a gente fosse falar, na verdade, o título da ação ele podia fazer assim de uma maneira mais escrachada, são as perdas que nós não queremos aceitar. Isso aí, verdade. Porque vai depender da ótica. Vai depender da ótica e de como a gente se relaciona para o entendimento da vontade de Deus para nossas vidas. Não sei se os irmãos têm essa mesma ideia ou concepção, mas eu penso dessa forma. Irmãos, se quiserem participar, pode ficar à vontade, tá bom?
A aula que eu falei é uma aula não monótona, senão a gente fica até cansativo. Eu vejo os irmãos assim, ó, caindo, eu falo, opa, a aula tá ruim, né? Mas acorda, desperta, se quiser falar, levantar, comentar alguma coisa, tá bom? Existem perdas inevitáveis, acidentais e circunstanciais. Perda inevitável, como é que é? Um exemplo de uma perda inevitável? A morte. Eu sabia que todo mundo ia falar morte. Eu até coloquei aqui, ó, morte. Aqui, ó, também. Agora, não, olha só, perdas inevitáveis. Todo mundo falou morte. Tudo. É a vida, né? Isso. É perder a vida, na verdade. Aí, vamos lá, inevitável. Mas ninguém parou para algo que acontece na sua vida. Desde que você nasceu, você tem uma perda inevitável. Desde que você já saiu do ventre, a partir daí começa a contar uma perdas inevitáveis. Aí, opa, você vai crescendo. Quanto mais você cresce, você vai perdendo o quê? Não é isso? A pessoa que malha para emagrecer, o que acontece? Eu já dei até a resposta, né? Ela vai emagrecer. Aí a roupa, o que vai acontecendo? Vai perdendo a roupa. Não é isso? A pessoa quando casa, eu vou fazer 10 anos de casado no mês que vem. Estou igual pinto no lixo. 10 anos, né, irmão? Parece que 2021, 10 anos de casado. Estou falando para todo mundo que eu vou fazer 10 anos de casado. Amém? Mas eu quero passar 30, 40, 60, até Jesus voltar. Aí a pessoa, quando casa, a pessoa fica gordinho, né? Graças a Deus comigo não aconteceu isso, não. A pessoa vai, o que acontece? Inevitavelmente vai perdendo o quê? As roupas. O pé vai crescendo da criança, vai perdendo o quê? O sapato. Então é uma perda inevitável. Eu trouxe até um exemplo mais claro, mais fácil, que é para nós. Não é isso? Pô, Fernando, eu falei aqui com o Felipe, né? A gente fala assim, pô, a revista fala de perda inaceitável. E acho que a gente adora, né? Eu tava falando aqui, o Felipe perdeu 6 quilos aí, pô, a galera que tá com esse negócio de correr e tal. Aí eu falei, pô, mostrei a foto minha aí há uns anos atrás, aí, pô, de lá pra cá são uns 19 quilos, né? Aí eu falei, pô, olha que maravilha, perder 19 quilos, que benção. Perder as roupas por causa disso. Essa daí é aceitável, né? É aceitável. Essa daí é aceitável. Maravilha, né? Uma perda inaceitável, ganho de peso, aceitável, a perda, não é isso? O Jalisson perdeu também, né, Jalisson? Uns 6, 7 já também? Aí, aqui. Que isso? Varão. A gente vai fazer uma Beriana Fitness aí em breve aí, pra todo mundo perder. Isso aí, vai valer a pena, irmão. Não vai? Fernando, desculpa te cortar de novo, mas não, aí a gente vai para a questão de perder. Estou brincando com esse negócio dos quilos aqui, mas você frisou aí exatamente isso. Tem coisas que nos levam a viver aquilo que Deus proporciona para a gente. Então a gente está brincando com a questão do peso aqui, mas a gente está falando de saúde, né? Quando a gente perde saúde, a gente perde o desfrute daquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, olha aí. Perca peso, ganhe saúde e desfrute das bênçãos de Deus. Que isso? Eu preciso continuar com a aula depois dessa? Não, mas não é verdade, porque Deus ele nos deu o nosso corpo para nós cuidarmos. Tem pessoas que não cuidam do corpo. Gente, quanto mais nós cuidarmos do nosso corpo, mais a gente vai viver. Não é isso? Parece que a nossa linha do tempo, a nossa linha do tempo, se nós parar para ver, ela está cada vez se encurtando mais. Antes era não sei quanto 100 anos de idade. Agora 80. Estou vendo jovens morrendo. Entendeu? Porque a nossa linha do tempo está sendo curta. Está se encurtando muito. Muito, muito, muito. Aí se eu não cuidar do corpo, vai acontecer o quê? Vai se encurtar também. Aí eu vou sofrer, quem vai sofrer a perda vai ser minha esposa. Não é isso? Vai ser uma perda que eu poderia evitar. Se não, não de Deus, aí tem que cuidar da nossa saúde. Tem. Se Jesus curasse todo mundo, vai ter que fazer pegado. Não ia ter ninguém enfermo, né? Não é isso? Mas e se Jesus curasse todo mundo? Ia ter alguém cego? Mas Jesus ele é tão bom, irmão, que a cada cura, ele manifestou o céu na terra. Pode falar, irmão. Ih, desculpa, me perdoa, tá bom?
Professor, quando o senhor falou aí que a morte é uma perda, eu estava comentando isso ontem com um pastor amigo meu lá no estacionamento. Eu não considero uma perda. Por quê? Eu estou com 70. Tá jovem. Eu nadei bastante e fecundei os ovos. Ali, pronto. Ali eu tive uma vitória. A partir desse momento eu comecei a perder. Porque já cada segundinho eu estou me aproximando da morte. Os outros ficaram ali, sim, perderam, morreram. Mas eu me aproximo da vitória. Amém. Porque eu me aproximo da vida eterna. Se não for, se eu não atravessar o portal, não vou ter a vida eterna nunca. Então Isso. não é perda, é ganho. O senhor está muito adiantado, vai ser agora. É porque o tópico da lição da próxima que eu preparei, o senhor está certo, Por quê? Olha só, gente, Deus ele preparou para nós o quê? A eternidade. Não é isso? O homem, agora eu vou entrar, eu ia falar das perdas. Vamos falar das perdas aqui? Acidentais. Um exemplo de perda acidental. Por exemplo, eu não vou falar de pessoas, mas não, de morte, mas não. Vou falar aqui do celular. Tá aqui, caiu. Aconteceu um acidente. Ele não liga mais, foi uma perda acidental. Não é isso? Uma perda circunstancial. Pelas circunstâncias da vida. Me fala um. Isso. Por quê? Perda de emprego por conta da crise. Aí entra a pandemia. Entendeu? Olha só. Eu não coloquei aqui não, mas eu vou falar. Existem pessoas que dão mais valor aos bens do que o próprio ser humano. Não é isso? Essas pessoas, ela consegue conquistar bens. Não consegue? Porque ela dá valor aos bens, conquistam os bens. Mas essas pessoas, elas perdem algo muito grandioso, chamado o quê? Amor, carinho, afeto. Não é isso? Ela tem perda, ela recebe bens, porém tem perdas o quê? Sentimentais. Não é isso? E eu vou ser sincero, qual o homem, qual a pessoa, qual a mulher que não gosta de receber o carinho? Que não gosta de receber um abraço? Que não gosta de receber um afeto? Lógico, nós recebermos bens é bom, mas tudo sendo compactuado, não é isso? Tudo vindo junto. Tem um ditado popular que diz assim: perco o amigo, mas não perco. Está dando valor à vida? Está dando valor a uma amizade? Não. Isso daí é bom? É um ditado bom? Não é. Não é isso? Mas tem hora que a gente até fala. Vamos lá. Restauração do homem promovida por Cristo. O homem para Deus era uma perda inaceitável. O homem, ele foi criado para ser o quê? Imortal. Não é isso? O que aconteceu? Qual foi a consequência no Jardim do Éden? Perdeu essa imortalidade, não é isso? Perdeu o contato. A aliança se quebrou. Não foi isso? Com a desobediência do Éden, o homem perdeu o direito da imortalidade. Olha só, 2 Timóteo 2,10 diz assim. Quer falar, meu irmão? Isso aí. A desobediência causou o quê? A perda. Não é isso? Isso aí, não é? Ele perdeu o quê? Teve perdas. Ele perdeu, vamos dizer assim, aquilo que Deus, ele fez justamente aquilo que Deus falou para ele não fazer. Irmãos, ele se escondeu. Ele ganhou roupas, ganhou vestes, porém ele perdeu o direito da imortalidade. Olha só, ele ganhou roupas, coisas que Deus não tinha preparado para ele, coisas que Deus não tinha programado para ele, coisas que Deus não tinha feito para ele. Ele abdicou daquilo que Deus deu a ele. Está vendo? Olha só, a grandiosidade de uma perda é abrir mão daquilo que Deus tem para mim, por causa da desobediência.
Aí foi necessário quem? Jesus. O que aconteceu? Jesus, ele, só, rapidinho, Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu vou enviar quem? Um homem, nascido de uma mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Pode falar, irmão, por favor. A perda do homem no Éden foi uma perda ainda maior, porque Deus, quando ele faz todas as coisas, ele chama o homem e fala, ó, dá nome a tudo isso aí, e você só pode dar nome àquilo que lhe pertence. Deus não somente fez o homem, ele fez a criação e entregou na mão dele. Isso. E ele, por causa da desobediência, perdeu tudo isso. Deus, ele colocou o governo divino nas mãos humanas. Foi um tema da CPAD do ano retrasado, do passado. Foi qual? O governo divino nas mãos humanas. Foi algo que foi um tema bastante bom. Bom, na época a igreja onde eu estava fazia essa lição, fazia parte dessa lição, e eu preparando os subsídios, e foi um tema bastante atenção, e o Senhor chamou a atenção, lembrou, o governo divino nas mãos humanas, ou seja, como se Deus pegasse essa bola aqui, colocasse na mão do varão e falasse assim, agora está contigo, dá prosseguimento, segue. Mas, ó, se você pegar aquela bola preta ali, você perdeu tudo. Aí ele vai lá, larga essa bola dourada, vai lá e pega a preta. Ou seja, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, ele abriu mão. E quem paga as consequências? Nós. Porém, quem pagou a consequência maior? E quem desfruta? Nós. Já viu que bênção? Que coisa linda. Agora entra ali onde que o irmãozinho falou. O que nós temos através do sacrifício? O que ganhamos? A vida. Olha que coisa linda. Aconteceu lá atrás, no princípio. Perdemos a imortalidade. Mas veio Jesus e nos garantiu a vida eterna. Que maravilha! Olha só, o homem para Deus era uma perda inaceitável. Vocês concordam? Para mim era, para vocês. Sim, irmãos. Olha só, porque Deus ele é Deus, não é isso, irmão? Quem criou Deus? Ninguém. Não é isso? Deus ele é o criador de tudo. Por isso que o único eterno é Deus. O homem não é eterno, o homem é imortal vivendo na eternidade. Quem é eterno é Deus, porque se você pegar na etimologia da palavra, o eterno é aquele que cria todas as coisas. Isso aí, varão, quem falou? Foi tu? Quem falou que não tem princípio nem fim? Tá certo, isso aí. Deus, ele... Alguém criou Deus? Não, Deus, ele criou tudo. Por isso que Deus, ele é o único eterno. Aí, olha só, Deus, ele é o único eterno criador. Ele poderia pegar e falar assim, isso daí não deu certo, não. Vou produzir outro. Mas o que ele fez? Não, eu vou dar prosseguimento. Eu vou até o fim. Por quê? É feito de barro. Não tem valor nenhum. Mas mesmo assim, para mim, ainda é uma preciosidade. Toda vez que você se olhar no espelho, você pode falar, eu sou uma preciosidade de Deus. Eu sou, mas fulano me chamou de feio, deixa eu chamar, para Deus você é lindo, você é linda. Mas fulano falou que eu estou gorda, mas para Deus você está do ponto certo. Lógico que você e eu temos que cuidar do nosso corpo, mas para Deus você é uma perda inaceitável. Por isso que ele foi atrás de você. Eu estava no bar, Deus foi lá e te pegou. Eu estava no lamaçal do pecado, Deus foi lá e te pegou. Eu estava em tal lugar, Deus foi lá e te pegou. Por quê? Porque para ele você era uma perda inaceitável. E ele te alcançou. Quem dá glória a Deus por conta disso? Amém, irmãos? Tem hora que a gente fica assim na aula da escola dominical, mas a aula da escola dominical também é uma aula movida pelo Espírito Santo de Deus. É ele que é o principal ensinador. Amém? Cristo veio para restaurar as perdas inaceitáveis. Quais foram as perdas inaceitáveis que Cristo veio para acertar? Opa, passei. Primeiro, o culto. O culto da época de Jesus estava uma coisa deprimente. Uma coisa, nem vi a hora voa. Estava uma coisa muito ruim. Olha só, ele veio restaurar o culto, contato de Deus com o homem, onde Deus recebe a sua adoração.
Ele veio restaurar a comunhão e a intimidade, contato direto de Deus com a sua criatura. Ele veio restaurar a aliança, que é a relação reatada através do sacrifício de Cristo. Ele veio, olha só, trazer a vida, garantiu a eternidade para os seus servos arrependidos dos pecados. Olha o que ele veio restaurar. Que coisa mais linda, mais maravilhosa. O culto. Hoje, graças a Deus, nós temos contato direto com ele. Não precisa mais o ritual de sacrifício. Não precisa mais, vamos dizer lá, um sumo sacerdote se preparar anualmente, tomar banho. Isso. Não. Hoje, eu e você temos contato diretamente com ele. Porque ele abandonou o trono de glória, mas não abandonou a cruz. Ele abandonou o trono, mas não abandonou a cruz. Recuperou uma perda inaceitável, eu, o homem, com uma perda. Qual a perda de Jesus? Sua vida. Porém, ao terceiro dia, aniquilou essa perda e a transformou em ganho. Ou seja, com Jesus, nós somos mais que vencedores. Através do ganho dele, que recebemos a vida. Amém, irmãos? Ah lá, a perda que nos trouxe ganho. Eu falei assim, vou botar esse tema aqui, alguém vai logo falar assim, perda que nos trouxe ganho, foi isso. A perda da vida de Jesus, que nos concedeu um lindo benefício. Não é, meus irmãos? O maior benefício, qual é? Servir ao nosso Deus. Adorar o nosso Deus. Hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Olha que benefício lindo, através de uma perda. Mas essa perda que nos trouxe ganho. Vamos lá mais um pouquinho? Como devo lidar com as perdas? O seu grau de maturidade dirá qual será a ação de seu Deus. Olha só, aqui é uma reflexão. Paro, aceito ou avanço para a reconquista? E aí? Como é que vai ser? Como é que nós vamos? As perdas nos dão sentido do qual tamanho é a nossa maturidade espiritual e se avançaremos para a reconquista ou paramos na frustração. Ou seja, o seu grau de maturidade dirá qual será a ação do seu Deus. Uma criança quando perde, por quê? É o grau de maturidade dela, não é isso? A minha filha está ali. Ela perde no jogo, ela começa a ficar nervosa. Por quê? É o grau de maturidade dela. Mas eu, burro velho, perdi no jogo. O que eu vou fazer? No jogo que eu estou falando, irmãos, futebol, uma corrida, vai correr eu e o varão aqui. Ele corre 10 metros, eu só 9. Quem ganhou? Foi ele, correu mais, menos tempo, entendeu? Aí como é que vai ser eu? Não, vou me preparar para correr 11, menos tempo ainda. Não é isso? Se eu parar e aceitar, irmãos, quando a gente fala de perda inaceitável, já falou, é perda que eu não posso aceitar, que eu não devo aceitar. São coisas que não podem nos parar, principalmente dentro do rol familiar. Existem coisas dentro da família que Satanás ele está investindo e bastante pesado, tirando, fazendo as famílias perderem. E parece que os cônjuges, parece que o casal está de braços cruzados, aceitando todas as perdas. Mas esse tema é bastante reflexivo e bastante importante. Tem coisas dentro da nossa casa que são perdas que nós não podemos aceitar. Uma das, a comunhão. Uma das, o amor. Uma das, o carinho. Uma das, o afeto. Nós não podemos aceitar a perda de carinho, de afeto dentro do nosso lar. Pode falar, tem um varãozinho lá atrás para falar. Isso aí, o varão falou muito bem. Como eu devo lidar com um filho desviado? Gente, vamos orar. Vamos demonstrar a grandeza do nosso Deus. Vamos demonstrar a preciosidade daquilo que é o nosso Deus na nossa vida. Daquilo que Jesus fez por nós. Por quê? Se eu não evidenciar o poder de Deus na minha vida, quem vai evidenciar? Se eu não demonstrar a grandeza de Deus dentro da minha casa, quem vai evidenciar? Não é isso? Fernando? Opa, pode falar.
Com a sua permissão aí, não vou atrapalhar não. Não, pode ficar à vontade. Pelo que a gente entende da sua aula e que o autor também trouxe aqui, ele está nos despertando para uma reflexão em busca da maturidade, principalmente maturidade espiritual. Porém, essa maturidade é um pouco complexa. Estava estudando 2 psicólogos que trabalham com perdas, né? Desde 1951, Joseph e Harrington. Eles dizem que algumas coisas que a gente perde, nós só vamos descobrir a reação no momento que elas acontecerem. Por exemplo, ele dá o exemplo da ordem natural das coisas. Quando a gente perde um pai, um avô, a gente fala, pô, perdi, vou passar um tempo de luto e depois vou recomeçar. É muito mais fácil do que a ordem inversa. Quando você prepara um filho, tem projetos, planos futuros, de repente a vida dele é interrompida, por exemplo, com uma doença inesperada ou uma bala perdida, algo, né, circunstancial grave. A recuperação é muito mais demorada. Então ele diz que mesmo que você demonstrando maturidade no seu círculo social, na igreja, dando até às vezes algum curso sobre isso, quando acontece com a gente uma coisa dessa, a gente não sabe qual será a reação. Entendeu? É porque a gente não está preparado para esse tipo de perda. A mulher de Jó, ela estava preparada porque ela tinha que passar? Não. E eu vejo pessoas, rapaz, batendo na mulher de Jó, falando que era mulher despreparada, desprovida, isso, aquilo, outro, que não merecia o marido que tinha. Gente, eu sou pai, graças a Deus, até agora de uma menina. Imagina perder a quantidade que ela perdeu. Que mulher aceitaria? Olha só, o que o varão falou está certo, compreendo, certeza. Não há grau de maturidade realmente que... Mas existe uma coisa. Jó, ele sabia que ele perdeu os filhos, mas o Redentor dele ainda estava vivo. Jó, ele sabia que quem estava o provando também estava vendo a sua situação. Jó, ele sabia, aquele que tinha trazido a perda poderia trazer o ganho futuramente. Jó, ele sabia, aquele que permitiu as chagas, permitiu o lixo, permitiu as cinzas, permitiu o caco de telha, sabia que poderia, numa hora ou outra, agir sobrenaturalmente. Irmãos, Deus deu a ferida, porém Deus, o mesmo Deus que deu a ferida, permitiu também a telha. Por quê? Alívio de dor. O mesmo Deus que permite uma perda é o mesmo Deus que traz o alívio para as nossas dores. Amém? Jesus chamou a atenção dos fariseus como? Jesus chamou a atenção dos pecadores como? Olha só, falar dos pecadores. Como é que Jesus chamou a atenção dos pecadores? Através dos milagres. Os milagres vieram atraindo os pecadores. E como ele atraiu a atenção dos fariseus? Através do seu modelo de vida. Nós vemos isso através do ministério de Jesus. O ministério de Jesus foi bastante curto, não foi isso? Porém, foi amplo. Foi um ministério curto e amplo. Curto, duração do tempo, e amplo pela quantidade, magnitude do ministério aonde alcançou. Tanto é que nós estamos aqui, pela amplitude do ministério de Jesus. Jesus, ele chamou a atenção dos fariseus pelo seu modelo de vida. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, os fariseus estavam nem aí para Jesus. Mas depois que Jesus ele começou a falar sobre o modelo de vida, começou a chamar a atenção de quem? Dos fariseus. Por quê? Os fariseus eles estavam acostumados com o seu modelo de vida próprio. Eu falo para você fazer e não faço. Mas quando Jesus passou ao quê? Eles viram que Jesus cumpria, Jesus vivia, Jesus falava, porém, outorgava aquilo ali e assinava embaixo, eles passaram a ver o quê? Jesus como uma ameaça. Por quê? A importância de Jesus, no seu curto período de tempo, o alvoroço sobre Jesus, o alvoroço de quem era Jesus, o alvoroço da apresentação de Jesus, passou o quê? A chamar a atenção dos fariseus. Isso daí passou o quê? A ser um Jesus, algo negativo para os fariseus. Jesus, falou de Jesus era ameaça para os fariseus. Falou de Jesus era algo negativo para os fariseus. Falou de Jesus era algo denigrante para os fariseus. Falou de Jesus, os fariseus não queriam saber. Isso daí veio chamar. Então, por isso que os fariseus falaram que não, vamos matar, vamos acabar, vamos passar, vamos acabar com essa história. Vamos.
Aí Jesus vem, por isso que Jesus vem trazendo essa parábola da dracma perdida. Ela é uma parábola, olha só. O que é a parábola? É uma forma didática de abordar uma verdade muito importante alegoricamente. Nas 3 parábolas, há o elemento da alegria sobre o fato de encontrar o que se havia perdido. O amor de Jesus não é algo seletivo. O amor de Jesus é algo seletivo? Não. Não é? Não é seletivo. Por quê? Ele te selecionou, me selecionou, pode selecionar o fulano que está lá na esquina. Ele ama todos. Não é seletivo. Não é algo seletivo, e isso fica muito bem claro dentro dessas parábolas. O impacto das palavras de Cristo sobre as parábolas para os pecadores perdidos foi algo abundante. Ou seja, olha só, ao ouvirem as palavras de Jesus, eles pensaram, ele me achou. Por quê? Quem seguia Jesus? Pobre, pecador, pessoas que não tinham condições, pessoas que não eram abastadas, e pessoas que eram excluídas da sociedade. Ao ouvir eles essas parábolas, que foram 3, mas vamos falar somente de uma, ele me achou. Eles conseguiram se encontrar dentro das parábolas. Por quê? Qual pastor, tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, deixa as 99 e vai atrás de uma? Aquelas pessoas ouvindo, com certeza, irmão, a didática de Jesus é a melhor do mundo. As pessoas ouvindo a eloquência de Jesus era a melhor coisa. Eu fico boquiaberto quando eu vejo alguns irmãos pregando aqui. O pastor Silas, por exemplo, ele pregando, eu fico... Imagina ver Jesus pregando, que coisa linda. Imagina ver Jesus ensinando. Imagina ver Jesus recitando a parábola das ovelhas perdidas. As pessoas ouvindo falam, opa, eu me identifico nessa última. Mas eu não sou ninguém, mas você... Pode achar que não é ninguém, mas você faz parte dessa alma e eu fui atrás de você. Eu te coloquei nos ombros e te trouxe, te coloquei de novo no aprisco e no mais. Não somente te coloquei no aprisco ali, não. Eu te dou alimento, eu te guardo, eu poldo as suas lãs, eu ainda trato de você. Olha só o que Deus ele estava ensinando para aquele povo e também ensina para nós. Amém, irmãos? Vamos lá, olha só. Tem uma... Professor, só um adendo aqui, essa questão da dracma. Eu estava vendo na arqueologia, essa dracma era como se fosse um presente do pai para a mulher quando ela casava. O povo aqui está muito adiantado, gente. Pode ficar à vontade. Caso ela ficasse viúva, aquela dracma servia como se fosse uma previdência para ela. Isso. Que caso ela ficasse viúva, ela ia ter um sustento. E isso então aí. A gente vê a importância da dracma para essa mulher aqui. Isso. Aqui, tem uma, olha só, N.T. White, que é um autor que eu gosto muito, ele tem uma frase que diz assim, as ações de Cristo na Terra correspondiam exatamente ao amor de Deus na esfera celestial. Vou entrar já, por causa da hora, eu não vou conseguir, eu acho que é normal aqui não conseguir dar a lição toda, não é isso? É normal? Fala, por favor, fala que é, senão eu vou ficar constrangido. Não é isso? Irmão, aqui... Aí vamos lá, a perda dói e achar retira toda a dor. Aquela mulher perdeu a sua única moeda, como se não tivesse mais nenhuma outra. Não haveria pessoas para consolar. Assim, Fernando, consola a mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Minha forma de consolo, se alegra. Você tem 9 aí. Não é? É natural, se alegra, você tem 9, mas não, mas por quê? Vem, é herança de família, é meu dote, é minha importância. A gente não entende o porquê que aquela mulher queria, não, eu quero achar a minha dracma, eu quero ver a minha dracma, eu quero encontrar a minha dracma, mas encontrar Jesus, ele aqui, explicitou muito bem, para encontrar a dracma que estava perdida, requeria muito trabalho. Por isso que tem pessoas, quando tem uma perda, ela para. Por quê? Reconquistar dá trabalho. Irmão, tudo que vem fácil vai? Então, tudo que vem difícil, dificilmente sairá das nossas mãos. Não é isso? A ovelha estava perdida por si só, ela sozinha saiu. Mas a dracma não, ela não tinha vontade própria. Alguém a perdeu. Alguém que deveria zelar, não zelou.
dracma, o varãozinho ali já me ajudou. Só falar isso aqui, ó. Essa parábola, o que tudo indica, foi para alcançar uma classe de ouvintes diferente, ou seja, as mulheres. É muito mais natural para uma mulher procurar algo perdido em uma casa do que para o homem. Não é isso? Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei, rapaz, como é que Jesus tinha razão? Lá em casa eu não consigo encontrar nada. Minha esposa fala que está no mesmo lugar, mas eu boto as coisas no lugar, mas não está. Então tem que procurar. Se ela estiver escutando, ela sabe disso. Eu boto no lugar. Eu vou lá no mesmo lugar, mas não está lá. Fica difícil. Isso. Eu acho que a mulher tem poder sobrenatural. Porque sincero, tá na gaveta. Aí eu olho, reviro, tiro tudo. Não tá. Aí quando vai, aqui, ó, eu falei na gaveta, falei, gente, que isso? É isso. É isso. A mulher parece que ela tem, eu acho que ela esconde. Bota assim, fala, tá na gaveta do meio. Aí bota na primeira gaveta e quando você não tá olhando, ela aqui, ó. Eu acho que só pode. Não é assim, não? Não, o pior é quando você está querendo achar e ela fala assim para você, você sabe onde está? Não, por isso que eu estou perguntando onde está. Você sabe. E pior que a resposta, se eu soubesse, eu estaria procurando, né? Mas, vamos lá. A moeda tinha um valor sentimental e nobre. Servia para fazer um elegante objeto. Servia para fazer um adereço bastante usado pelas mulheres. A dracma, a gente ouve dracma. O que é a dracma? A dracma é uma moeda de prata. Servia, Mateus capítulo 20, versículo 22, correspondia ao salário de um dia de trabalho. Tá bom? Olha só, e essa dracma, o varão já me ajudou, era um dote e também era uma previdência, uma segurança para a mulher. Caso acontecesse alguma coisa, ela teria 10 dracmas ali para socorrer ali durante um tempo. E também, onde que colocava essas dracmas? Essas dracmas eram um objeto, era um adereço que elas colocavam, eu pesquisei, chamado de guirlanda. E colocavam na testa, principalmente na hora do casamento, para que as pessoas pudessem ver publicamente. Olha que coisa linda. Imagina, um véu de noiva, ali as 10 dracmas lá, bonitona. Ou seja, ela andava e entrava assim, ó, olha meus dotes. Olha o que papai deixou para mim. Olha, irmão, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Toda vez que nós andamos, imagina você com a Bíblia debaixo do braço. O valor, a dracma fala de valor. Você carrega o valor que Deus depositou em você. Você carrega o valor que Deus confiou em você. Mas, Fernando, são só 10. Tudo bem, pode ser só 10 para você. Mas dê valor àquilo que Deus, Ele deu de valor para você. Não é isso? A dracma era um valor. A dracma é valor. Por isso que a necessidade e importância desse valor para aquela mulher. Eu perdi, mas eu preciso, pode falar, varão. Só uma observação, né, rápida sobre valor. Jesus Cristo ele se apresentou em outra parábola sobre a pérola de grande valor. E a intensidade da perda, que eu tenho examinado até na minha experiência, é que quanto mais valor a coisa que você perdeu tem para você, maior é a perda e maior é a dor. E Jesus Cristo se apresenta como uma pérola de grande valor porque ele disse que no mundo nós teríamos perdas, aflições, mas ele seria essa grande pérola que valeria a pena qualquer perda. Por isso os apóstolos perderam a vida, a igreja em Hebreus perdeu casas, foram presos, perderam a liberdade, mas em tudo isso, a presença da pérola, do tesouro, era compensador e valia a pena qualquer perda. Então, o valor que as pessoas têm a Cristo como a grande pérola é, para mim, o diferencial da dor, do desespero. Por isso que eu vejo pessoas, né, que às vezes perdem a saúde,
mas até na doença elas são alegres. Pessoas que perdem gente na família e superam aquela dor. Falei, como pode essa pessoa, tem uma membro da nossa igreja que perdeu a família inteira, agora perdeu o esposo, e ela está pregando e está feliz, mas você vê o valor que ela tem em Cristo dentro dela. Eu acho que é o diferencial, né? É porque nós vemos a diferença. Olha só, não há melhor reflexão da gente se fazer no enterro, não é isso? Mas também a gente não há melhor referência para nós referenciarmos aqui nesse momento do que o enterro. Quantos aqui já foram enterro de crentes? Quantos aqui já foram enterro? Quantos já foram enterro de ímpios? Notaram alguma diferença? É uma coisa sofrer com Cristo, sofrer sem Cristo. Uma coisa morrer com Cristo, morrer sem Cristo. Não é isso? A fisionomia da pessoa muda, independente da morte que for. A pessoa, quando parte para o Senhor, parece estar dormindo, adormecido. E sem contar o que o Senhor falou, eu assino embaixo. Mas já viu também, a gente repara muito no que está rindo, né? Mas já viu nas pessoas que estão chorando? Como é que é a reação? A reação da pessoa que sabe que partiu para o Senhor, a pessoa fica tranquila. Tranquilidade, graças a Deus. A gente até fala, né? Pô, graças a Deus descansou, partiu para o Senhor, graças a Deus, viveu a vida com Cristo. Mas aí a gente vê uma pessoa que não partiu com o Senhor e as pessoas que estão ao seu lado, você vê a diferença. A reação como é que é? É choro, pranto, grito, eu não aceito, eu não isso, eu não aquilo. Mas acabou. É 7 palmos no chão, bateu ali, o caixão já era. Acabou. A reação, a gente vê a reação de quem vai, da forma de quem vai e a reação de quem fica. Isso daí também é um diferencial, porque a pessoa sabe que sofreu, padeceu, dormiu com Cristo. E a pessoa, tudo bem, irmãos, a pessoa pode ser o que for, mas a gente sempre vê, principalmente agora, rede social, no Facebook, Deus escolheu uma rosa, não sei, porque a pessoa pode ser o maior homicida do mundo, mas ninguém quer ir para o inferno. Mas não é, a pessoa pode ser, mas bota lá, Deus recolheu uma rosa pro seu lindo jardim. Falei, gente, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém fala, pô, Satanás pegou, Satanás pegou isso, aquilo, outro. Mas não é, mas é porque ninguém quer, porque ninguém, irmão, o inferno, para mim, simboliza perda, céu simboliza ganho. Ninguém quer perder, mesmo depois da morte. E graças a Deus nós temos Cristo. Vou caminhar mais um pouquinho, gente. Eu tenho 10 minutos. 10 minutos certinho. A casa. Como é que eram as casas do passado, no tempo de Jesus ali no Oriente? As casas tinham muitas fissuras no chão. E por isso das rachaduras, por isso que Jesus fala que aquela mulher varreu, retirou tudo. E aquela mulher morava, como no Oriente tem muita umidade, eles colocavam palhas no chão. E colocando palha no chão, é mais dificuldade de se varrer. O que ela tinha que fazer? Pegar as palhas, peneirar, ver que a dracma não estava ali, e depois varrer o chão novamente. E a moeda poderia estar dentro daquelas fissuras, por causa das rachaduras do solo. Tá bom, irmãos? Isso daí, aqui, arqueólogos atualmente usam as moedas encontradas nessas fendas para dizer a época que as pessoas viveram nas casas. Ou seja, fendas, rachaduras, as casas tinham o chão rachado e que eles colocavam palhas. Por quê? Para conter a umidade e também não ficar pisando diretamente no chão, nas rachaduras. Aí o que essa mulher fez? Ela usou uma candeia. Está aqui, ó. A candeia, a luz, ela tem o sentido de direcionar e ajudar ao encontro do tesouro perdido. A luz da revelação é também uma perda inaceitável, correto? Em algumas passagens da Bíblia, a mulher simboliza a igreja. Então, a igreja pegou a luz para achar uma moeda que estava perdida. Ou seja, é inaceitável eu, como igreja, perder a luz do Espírito Santo. É inaceitável eu, como igreja, perder a luz da revelação que a candeia pode me dar. É inaceitável eu, como igreja, ver uma dracma que estava perdida e não ser a luz para essa dracma ser achada.
É inaceitável eu, como igreja, não correr atrás daquilo que estava perdido, principalmente dentro da minha casa. Amém? Olha só, alegrem-se. A restauração das perdas resulta-se em alegria. Olha só, a sua comemoração pode trazer algo que havia perdido. Olha só, a sua comemoração por trazer algo que havia perdido pode realmente incomodar outras pessoas, especialmente aqueles que não entendem o motivo de sua festa. Você mora num condomínio. Imagina, hoje, sexta-feira, daqui a pouco você vai chegar em casa. Ó, gente, a festa está preparada para as 10 horas da noite. Todo mundo aqui está convidado. Aí no condomínio, aí você sabe, fulano voltou do hospital. Um exemplo. Eu sei, você sabe, cada um de nós sabemos. Mas o vizinho que está ali, ele vai saber? Não. Aí a pessoa chega, a gente começa a soltar o quê? Fogos. Aumenta a música aí que a festa começou. O seu vizinho, ele vai saber por que você está comemorando? Ele vai começar o quê? A murmurar. Então, você tem que entender. Na sua alegria, pode ser o murmúrio de algumas pessoas, por não entender o teu sofrimento, por não entender a sua luta e, principalmente, por não entender a sua vitória, por não entender o seu ganho. A perda, todo mundo sabe, mas o seu ganho, o que Deus vai te dar, já está colocado no seu coração. Amém? Eu vou falar aqui, irmãos, o que não se deve perder, rapidinho. O que não se deve perder nesta vida? Amor, verdade e alvo. Qual é o nosso alvo? Eu posso perder esse alvo? Então é uma perda inaceitável. Se eu perder a minha família, é aceitável? Não, não é. Por isso que eu luto por ela cada dia mais. Por isso que eu batalho por ela cada dia mais. O amor dentro da família é necessário? Eu posso perder o amor? Eu, como pai, perder o amor? É inaceitável. É algo que eu não posso aceitar. Não é isso? Isso aqui, ó, a verdade. Eu, como pai, eu, como chefe de família, eu sou obrigado a colocar a verdade dentro da minha casa. Tanto a verdade espiritual, não é isso? Qual a verdade espiritual? Jesus. Ele é a principal verdade que existe nesse mundo. E quanto à verdade de imposição. Não, você está mentindo. Não, eu estou falando a verdade. Um casal que vive em mentira, pode ter certeza, a ruína é o fracasso. E dentro da casa, dentro de relacionamento, a verdade é uma perda inaceitável. Amém, irmãos? Eu queria falar aqui sobre Davi, mas o tempo, vou falar um pouquinho, é rápido. A mulher da parábola perdeu a moeda numa lamparina, ainda bem. Não é isso? A mulher da parábola perdeu a moeda e não a lamparina. A lamparina simboliza o Espírito Santo. Ainda bem que ela não perdeu a lamparina, perdeu a moeda. Isso aí, varão. Ainda bem que ela não perdeu a lamparina, perdeu a moeda. Se ela perdesse a lamparina, acharia a moeda? Porque a casa, eu não falei esse detalhe, a casa era escura. Porque a casa, de antigamente, dos menos favorecidos, só tinha uma entrada, que era a porta. Não tinha janelas. Ou seja, mesmo durante o dia, era necessário uma candeia. Mesmo durante o dia, era necessário um lampião. Mesmo durante o dia, era necessário algo que iluminasse a casa. Ei, durante o dia, também, Deus ele traz iluminação, revelação, e o Espírito Santo também, ele está contigo. Então, eu não posso abrir mão do Espírito Santo na minha vida. É uma perda inaceitável aqui, ó. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Davi pedia a direção de Deus, correto? Tanto que Davi andava sempre com o sacerdote. O sacerdote, ele vinha trazendo que Urim, Tumim, vamos, consulta aí, prossigo, paro, não vou. Tanto que Ziclag aconteceu isso, né? O povo querendo matar Davi, e lá vai morrer. O povo que ele tanto pelejou e tanto guerreou, tanto teve vitória junto, o que ele fez? Consulta.
Primeiro o quê? Primeiro é a vontade de Deus na minha vida. Primeiro é a vontade de Deus na nossa vida. E ele prosseguiu. O centro de direção de Deus na vida de Davi, na sua vida, não pode ser, olha só, pode não ser aceito pelos seus próximos. O que é isso? Por que eu estou falando isso? Davi, quando Davi, ele foi lá ver os seus irmãos viram ele lá, no arraial, o que falou? O que você está fazendo aqui, seu presunçoso? E as pequenas e poucas ovelhas que está sobre as suas responsabilidades? Abandonou lá e veio para cá? O que é isso? O centro de direção de Deus na sua vida pode não ser aceito pelos seus próximos. O que você está passando hoje, eu que estou de fora, não vou entender. A pessoa que é seu vizinho não vai entender. Mas você sabe muito bem que é o senso de direção de Deus para a sua vida. Eu falei, termino agora, prometo. Eu falei, eu era presbítero, fui para uma igreja onde que não tem presbítero, ou seja, voltei a ser membro. Pessoas me julgaram, você está doido? Você está maluco? Não. Pessoas que não entendem o senso de direção de Deus na minha vida. Pessoas que colocam cargo na frente, eu prefiro priorizar a vontade do Pai, ser fiel ao Pai e estar onde o Pai me colocou. Olha só, se Davi não chega, Israel era, olha só, se Davi não chega, o que aconteceria? Perdi a guerra. Israel era uma perda inaceitável para o Senhor. Por isso que Davi chegou no tempo certo. Davi, pode desligar, varão. Davi, ele pegou quantas pedras? 5 pedras. Sabe o que é isso? Se eu perder uma, eu tento de novo. Se eu perder outra, eu tento de novo. Se eu perder outra, eu tento de novo. Se eu perder a quarta, eu tenho ainda a quinta. Eu tento de novo. Até a coisa que Deus deixou aqui na igreja, ele falou, fala o que quiser de mim. Mas foi difícil, não é, cara, né? Não presente muito pro povo. Isso aí. Davi ele teve 5 tentativas, mas só precisou Deus agir na primeira. Davi, ele, através de Deus, Davi, ele conquistou uma vitória que ninguém pensava em conquistar, porque o cenário já estava de derrota. E nós vemos o seguinte, Davi ele foi obediente ao seu pai, Jessé. Que Jessé falou assim, você vai, leva esses queijos, leva esses pães, e traga-me notícia dos seus irmãos para mim, e traga uma prova. Naquele tempo, não tinha foto como prova. O que aconteceu? Davi pelejou. Derrotou o gigante. Davi arrancou o quê? A cabeça por 2 motivos. Qual foi o primeiro? Para matar, lógico. O segundo, a Bíblia está lá, depois você lê, 1 Samuel capítulo 17. Davi arranca a cabeça do gigante e volta com ela para a sua cidade. Ou seja, obediência ao pai. Ele pegou o recado e a ordem do seu pai e levou a cabeça do gigante como prova. Ou seja, papai, aqui não houve perda. Papai, meus irmãos estão bem. Papai, Israel não perdeu a guerra. Papai, vencemos. Papai, fui obediente à sua ordem. E quanto mais nós formos obedientes a Deus, as perdas serão, com certeza, irmãos, quanto mais formos obedientes ao Pai, as perdas não nos alcançarão, com certeza. Por quê? Maior que estar conosco. Ele está conosco. Lembremos nós, o que eu perco hoje, pode ser o meu ganho de amanhã. Amém, irmãos? Amém. O que eu perdi vai me ensinar. E ensina, toda hora, todo momento, que eu sou mais que vencedor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Graças a Deus pela vida do professor Fernando. Eu casei lá na Soldado Paiva, em 2004. Lá terra boa. Antigamente, para casar aqui, tinha que ir com audiência com o pastor presidente, né? Aí eu fui com audiência com o pastor José Santos, eu e minha esposa. Entramos na sala lá, no horário marcado, ele olhou para mim, ó, sabe que sua esposa foi criada aqui, né? Desde criança, sei, se olhe. Ó, tem uma condição para você casar. Pois não, chefe. Aí ele escreveu no bilhete assim, o nome do pastor lá da Soldado Paiva.
Falou, ó, a condição é você falar com ele que tem que botar um banquinho para você subir para ficar à altura da sua esposa. Eu falei, pô, pastor, o senhor me dando susto aqui. É. Aí ele botou no bilhete o telefone e o nome do pastor Ivanildo. Ivanildo, né, com I. Aí, quando eu liguei para o pastor Ivanildo, ele, pastor Santos mandou? Mandou. Cheguei lá, a igreja estava toda pronta, enfeitada, bonita, aberta. Foi a bênção pura. Eu não queria festa, não queria nada, né? Aí casei na nossa filial Soldado Pai, porque é bonito, é próximo e bem menor. Queridos, como professor Fernando, cadê o livro? Deixa eu falar do livro. Pô, tá aqui já procurando. Como ele falou, tem 9 lá atrás, não é isso? 9. É 9, porque é o que está no meu braço, né? Eu tinha ouvido falar 10, então já segurei um. 9. Qual a importância desse livro aqui? Vou falar para vocês, hein? Pastor Silas, no curso de desenvolvimento ministerial, falando aqui para os futuros pastores, ele disse que não entra na seara do Apocalipse, que ele acha muito difícil. Pô, então, é corajoso. Eu fiquei hospedado em Curitiba com o pastor João Caetano, foram 4 dias. E ele falou assim, ó, quer conversar sobre Apocalipse? Todo dia, 8 da manhã, eu estarei tomando café ali. Todo dia, 8 horas, eu fiquei lá para ouvir ele falar do Apocalipse, para aprender, é o que eu gosto. Então, esse livro aqui já é meu, tá bom? Então, no finalzinho ali, fale com o irmão e abençoe o ministério dele, também seja abençoado, até porque esse tema é complexo, não é qualquer um que escreve. Se ele escreveu, Deus deu uma revelação para ele ali, é importante a gente ter acesso, tá bom? Queridos, teremos um evento aqui amanhã, aqui não, né, que eu falo. Será lá em Copacabana, na IPEC, Igreja Pentecostal Edificada em Cristo. Alguns irmãos aqui estão inscritos, quem quiser ir ainda pode falar com o doutor Edivanei ali, nosso advogado, será um dos palestrantes. Estamos com esse projeto agora de capacitações curtas, porque momento que nós vivemos, momento também econômico, então onde se ministra um curso para professores de 3, 4 meses, né, com muitas aplicações, muitos vídeos, fica inviável. Então nós estamos rodando agora, começar a rodar filiais e outras igrejas também, para preparar os professores numa proposta bem dinâmica, numa capacitação, numa jornada. Uma tarde inteira até chegar o início da noite, conseguir ministrar o máximo conteúdo possível, com exemplos, aplicações, enfatizando o que é importante para o preparo ou o aperfeiçoamento, a atualização de algum professor. Ou seja, se alguém nunca deu aula, quer começar nessa área, ou se alguém já dá aula há muitos anos, mas nunca ouviu falar num recurso instrucional moderno, um projetor multimídia, uma lousa digital eletrônica, alguma coisa, você pode se inscrever. Ou pode levar para a sua filial essa capacitação, porque é sem custo para a igreja. O próprio aluno, ele faz o investimento, ele tem o retorno imediato, com material, apostila, os slides, certificado de conclusão. Então, a igreja não tem nenhum custo, você pode levar para a sua filial. Conversa ali com o nosso vice-superintendente nacional da EBD, doutor professor Edivanei Fernandes. Então, estaremos lá amanhã, falando um pouco de metodologia didática, métodos e práticas, plano de aula, roteiro de avaliação didática, o preparo, a chamada do professor de EBD e vários outros temas, tudo isso nessa proposta inovadora que nós vamos começar lá em Copacabana, tá bom? Vamos ficar de pé para orar? Mais alguma coisa, doutor? Tem, o Fernando vai dar um recadinho aí da página dele. Fala aí, Fernando. Eu, toda semana, eu coloco o subsídio teológico na página que eu tenho, Mensagem do Calvário. Tá bom, irmãos? Toda semana, Mensagem do Calvário. Sendo que esse trimestre eu frisei mais na fábrica de EBD, porque está no início. É bom também o acesso à fábrica de EBD. Aí está lá também na fábrica de EBD o subsídio teológico, auxílio teológico. Mensagem do Calvário, que é a minha página. Quem quiser, site, botar lá no Google, Mensagem do Calvário, vai abrir também o site. Está no Instagram, está também no Facebook. Toda semana tem o auxílio teológico. Amém, irmãos? Obrigado. Amém. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do professor Fernando? Fomos abençoados essa noite com essa aula. Gostaria de saber quais são os irmãos que estão aqui visitando a gente pela primeira vez, que eu sei que tem. O nome do irmão? Marcos. Clenilda. Luana. Quem mais? Márcia, falei com a Márcia no início. Cadê o outro povo lá? Vai falando. Lorena. Quem? Isa. Maravilha. O irmão aqui? Alexandre. Pô, maravilha. É muito bom tê-los aqui com a gente.
toda sexta, não sei se todos os irmãos são aqui das nossas igrejas, aqui nas nossas igrejas filiadas, ou se tem gente visitante de... Tem alguém de outra igreja aqui? Tem? O irmão? Maravilha. O irmão também é de outra igreja? Pô, legal, pô, maravilha. Vocês conheciam o Fernando? Ou o Fernando... Não, que maravilha. Maravilha. Não, é porque quando vem aqui o professor, geralmente o cara vem com o time fortalecido, né, Fernando? Para poder... Hoje meu time não me fortaleceu, não, mas aqui, ó, a provisão aí, ó. Mas foi de fato uma aula maravilhosa, que Deus possa continuar te abençoando, Fernando. Você e sua família, te dando aí sabedoria. E o pessoal lá na internet está com a brincadeira lá do negócio do Bereana Fitness, né? O pastor Ronaldo justificando aqui a ausência dele. Como muitos sabem, falando em perder, né? Semana passada o pastor Ronaldo perdeu o seu irmão. E hoje ele está tirando um dia para poder descansar com a sua família, né? Ali passar esse momento junto com os seus familiares. Mas ele não larga, né? Está lá na internet, no chat, e brincando que ele vai ter que se preparar muito para essa Bereana Fitness. Aí tem uns irmãos lá de Santa Catarina, de Mafra, falando que lá é muito frio e que não vai dar para poder participar. O pessoal já está correndo do desafio da corrida aí da Bereana. Mas glória a Deus por isso. Vamos tocando aí os trabalhos. Os irmãos que estiveram aqui com a gente pela primeira vez, vocês estão sempre convidados para estar conosco aqui toda sexta, 19 horas, para a gente tomar o café, 19h30 para a gente começar a se alimentar com a palavra de Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Mais uma vez, Senhor, te louvar pela vida do professor Fernando, agradecer, Senhor, pela instrumentalidade do teu filho, que tu continue a dar a ele, Senhor, sabedoria, discernimento, para que ele possa mergulhar na tua palavra, extrair aquilo que tu quer direcionar a tua igreja. Nós sabemos que tu usa pessoas, que tu dá revelação, que tu dá discernimento e que tu oferta a tua palavra para que nós possamos crescer. Usa a vida do teu filho, continua abençoando o ministério dele. Assim também, Senhor, eu te entrego a vida de cada um que aqui esteve, cada um professor que aqui está, cada um amante da palavra de Deus, aqueles que têm se esforçado, Senhor, em examinar as tuas escrituras para poder ensinar a tua palavra. Tu venha nos cobrir, Senhor, nos guardar com a tua mão. Senhor, toma, Senhor, também nas tuas mãos, Senhor, a vida da nossa liderança, pastor Silas, sua esposa, pastor Dilto, sua esposa. Toma também a vida do pastor Ronaldo, da pastor Ivana, que tu venha cobrir, Senhor, teus filhos com a tua mão poderosa, Senhor, guardando a vida deles, dando para eles, Senhor, descanso também, reflexão acerca de tudo que tem acontecido, mas dando tranquilidade para caminhar, porque tu é o Deus que continua nos conduzindo. Quero orar, Senhor, te agradecer e te louvar, no nome de Jesus, amém, graças a Deus, maravilha.